Fala, meu povo, professor Reiner na área, temos mais um bizu estratégico para você passar nessa sua provinha sobre história geral. A crise do século XIV. Meu irmão, essa crise foi determinante para o fim da Idade Média. Então a gente precisa entender qual era o seu contexto. A Europa vinha de um longo processo que nós chamamos de Idade Média, iniciado com a queda do Império Romano do Ocidente em 476, onde até o ano 1000 aproximadamente, as suas estruturas foram sendo organizadas e formadas, o que nós chamamos de feudalismo. Esse feudalismo tinha uma estrutura rural, tinham poderes descentralizados, um rígido domínio religioso. A partir do ano 1000, essas estruturas do feudalismo começam a entrar em declínio, em um processo que nós chamamos de Baixa Idade Média. Então nós pegamos aproximadamente o ano 1000 e vai até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Ali, no período que nós determinamos como Baixa Idade Média, nós tivemos as cruzadas a partir de 1096. 8 grandes cruzadas oficiais comandadas pela igreja, por nobres capitaneados por essa igreja, e que tinham como grande objetivo reconquistar Jerusalém, e por isso foram cruzando o mar Mediterrâneo. No processo de levar os cavaleiros para o Oriente, obrigatoriamente, estes meninos, cristãos da Europa Ocidental, cruzavam o mar Mediterrâneo, provocando a sua reabertura. Isso porque este, que tinha sido o grande movimento que gerava riqueza na antiguidade romana, estava fechado pela forte presença dos árabes, de muçulmanos, tanto árabes quanto turcos. Agora, os cristãos voltavam a circular pelo Mediterrâneo e, quando iam ao Oriente, regressavam para o Ocidente, trazendo barcos recheados de produtos. Então, a reabertura do mar Mediterrâneo provocou ou incentivou o comércio entre Oriente e Ocidente. Para uma Europa onde estavam todos fechados nos seus feudinhos, agora nós temos uma reabertura comercial. Além disso, um comércio de produtos internos e cidades, graças às rotas de comércio que linkavam os principais feudos e agora as principais cidades, muito comércio e uma classe especializada. Não são mais servos capinando a terra, produzindo no campo, uma burguesia especializada na compra e venda de produtos. Todas essas transformações demonstravam claramente uma expansão deste mundo feudal, deste mundo europeu da Europa Ocidental. No entanto, no século XIV, uma crise toma conta da Europa. No fechamento da Baixa Idade Média, uma guerra, a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, essa guerra vai de 1337 até 1453, onde são rivais França e Inglaterra. Há uma questão sucessória. O rei da Inglaterra se dizia por direito sucessor do trono francês da família dos Valois. Era a guerra entre duas grandes famílias tradicionais de monarquias europeias, os Plantagenetas contra os Valois. Os Plantagenetas se diziam sucessores do trono francês. Começa a treta. No entanto, como pano de fundo desse desenvolvimento da Baixa Idade Média, nós tínhamos a disputa pelo rico comércio de tecido de Flandres, uma região ao norte da Europa que produzia muito tecido, estava ganhando muito dinheiro, onde ingleses eram fornecedores da matéria-prima, principalmente lã, mas a França, pelos laços de suzerania e vassalagem, tinham poderes sobre o território de Flandres. Ou seja, o comércio de Flandres dependia da Inglaterra, mas politicamente Flandres dependia da França. Isso foi um ingrediente a mais para a Guerra dos 100 Anos, que termina com a vitória da França, inclusive com a figura quase lendária de Joana d'Arc. Recomendo uma pesquisa rápida sobre Joana d'Arc e sua participação e influência sobre a Guerra dos 100 Anos. Bom, como se não bastasse a guerra, junto com a guerra no século XIV, a Europa Ocidental é tomada pela peste negra, uma doença que já existia no Oriente, mas não causava tanta turbulência, porque o Oriente mantinha um império, o Império
Romano do Oriente, o Império Bizantino, com sua estrutura, cidades estruturadas. Quando essa doença vem no barco dos mercadores, fruto das cruzadas e da reabertura do mar Mediterrâneo, encontra na Europa Ocidental péssimas condições sanitárias. As cidades cresceram muito na Baixa Idade Média, nos séculos XI, XII, XIII, sem organização nenhuma. Lixo jogado no meio das ruas, as pessoas vivendo empoleiradas. Resultado, muitas mortes e uma justificativa religiosa. A igreja que justificou tudo no mundo medieval dizia: Deus está nos punindo por causa dos nossos pecados. Bom, mas se fosse só a guerra e a doença, a gente dava um jeito. A crise é tremenda porque ela tem um tripézinho, são 3 perninhas. Além da guerra e da doença, nós temos muita fome. Wine, mas a Europa não estava prosperando? Sim, nos séculos 11, 12 e 13. Chega no 14 e mudanças climáticas levam a baixas colheitas. Além de que, campos que estavam sendo utilizados para produção estavam tomados pela guerra. E uma mão de obra que deveria estar produzindo está empenhada na Guerra dos 100 Anos. Ou seja, junto com a guerra, a doença se alastra e a fome toma conta da Europa. O mundo europeu se acabou com a crise do século XIV. Só tinha uma alternativa: se transformar. Essa transformação gerará o mundo moderno, uma nova fase da história mundial. Espero que tenha sido útil para você essas dicas. É um bizu para você passar nessa prova. No mais de todas as coisas, que Deus nos abençoe. Beijos, pessoas! Beijos!